Olá, estamos hoje batendo um papo aqui com os especialistas da Mosaic, que a Mosaic é um dos patrocinadores do Rally da Pecuária, e hoje nós vamos bater um papo de um dos temas mais importantes que tem na pecuária. A gente sabe que se a gente isolar o processo de degradação de pastagens, é o maior custo que tem na atividade hoje em dia. Então, a gente já chegou a calcular que por ano o pecuarista brasileiro chega a perder aí de 9 a 12 bilhões de reais com degradação de pastagem. Além da degradação, que é o custo mais alto, a gente tem o tanto de oportunidade desperdiçada. Se a gente fertilizasse, se a gente melhorasse o tratamento de pastagens, a gente teria um desempenho muito melhor, um aproveitamento muito maior dos alimentos que a gente entrega para os animais, né? E para isso, então, nós convidamos aqui o Vinícius Gomes e o Fábio Ferrari, né, que são especialistas da Mosaic, para a gente bater esse papo. E aí, começando, Vinícius, Fábio, eu queria perguntar para vocês já o que vocês veem como perspectivas aí para o pecuarista, como que vocês acham que a Mosaic pode contribuir aí nesse processo de melhoria das condições de pastos no Brasil? Certo. Bom, Maurício, é um prazer aí estar com vocês aqui do Rally da Pecuária. Eu acho que começar essa parceria com a gente, né, a Mosaic entender, né, a importância de estar dentro do Rally da Pecuária, a importância dessa parceria, a importância de estar perto do produtor rural, do pecuarista, né, e falar realmente a mesma linguagem com ele. Eu acho que é um grande ganho que a gente está tendo aqui. E vinculando isso, Maurício, que você falou, a gente está com, né, a Mosaic hoje ela está com uma linha, né, de fertilizante para pastagem, né, chama M-Pasto. Ela nasceu aí o ano passado e a gente está comercializando desde então. E ela vem agregar, né, e vem, vamos dizer assim, fazer com que mude um pouco a realidade do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem um mundaréu de pastagem e dentro dessa tanta pastagem que a gente tem, uma taxa de lotação tão baixíssima, né? Uma média de taxa de lotação baixíssima no Brasil, a gente tem um potencial enorme de fazer uma boa pecuária e sair dessas áreas degradadas e começar a intensificar a nossa pecuária, né? Então, a Mosaic, ela entende que ela tem uma grande oportunidade e quer fazer diferente, né, no mercado para começar a mudar um pouco essa pecuária, né? Começar a tirar essa pastagem que ela está pouco produtiva, com baixíssima qualidade, né, com taxas de lotações baixas, e começar a reverter esse cenário com, a gente fala que é uma intervenção direta e bem rápida, vamos dizer assim, né, que é a adubação, né, a adubação química. A gente consegue reverter o cenário rápido, né, e a gente fala que a degradação, elas são degraus, né, quanto mais degrau você vai abaixando, mais caro e mais tempo você tem para voltar no que a gente tinha antes, né, de produção e qualidade dessa pastagem, né? Então a gente fala que repor os nutrientes do solo, né, basicamente é uma intervenção direta que a gente faz, né, e dá um resultado muito bacana, muito legal, né? O Fábio, se quiser complementar. Bom, Maurício, como o Vinícius disse, é um prazer aí estar aqui junto com vocês no Rally da Pecuária. É super importante, né, para a companhia, né, para a Mosaic fazer essa parceria em função aí, né, da importância, né, dessa cultura que é a pecuária no cenário nacional, né, e também na questão do PIB, né, nas crises, né, como na pandemia, né, foi um dos setores aí que conseguiu segurar, né, digamos assim, o PIB nacional. Então, isso é muito importante, né, é um setor importantíssimo que a gente tem. E puxando um gancho do que o Vinícius falou, o importante, né, é que o pecuarista ele faça essa reposição, né, com certa frequência, isso quando necessário, lógico, né, não vamos
sair colocando fertilizante à torta direito, sem nenhum critério, né? Então, a gente sempre preconiza, né, uma análise de solo muito bem feita, uma amostragem muito bem feita, e a partir da análise de solo, a gente fazer a reposição, né, que a pastagem e o que o solo precisa. E dessa forma, a gente não chega no degrau da degradação, como você comentou, que é onde dá todo as perdas, né, de produtividade, a questão de investimento muito maior quando a gente faz um comparativo, né, de uma manutenção para uma recuperação ou até mesmo um plantio, um replantio, uma reforma, né, o investimento da manutenção é muito menor. Então, a nossa missão, digamos assim, dentro da companhia, né, é mostrar para o pecuarista essa importância de se fazer essa reposição, né, conforme a necessidade, para que ele não precise fazer essa recuperação e um investimento muito grande, né? Então, essa que é a nossa, digamos assim, a nossa grande missão dentro da companhia, tá? E, de novamente, agradecer o convite aí para a gente fazer esse bate-papo. Ótimo, ótimo. Bom, como eu tenho falado para vocês até em todos os eventos nossos, né, a adubação é um assunto que eu tenho muito carinho, né? Fui estagiário lá em Piracicaba, né, do professor Vitti, fui um dos fundadores, um dos primeiros coordenadores do GAP. Então, eu gosto muito desse tema, né? E às vezes para a gente é um pouco, até agonia um pouco a gente, não produtor, Fábio, Vinícius, mas a gente vê muito técnico ainda, tendo uma ressalva muito grande com a adubação de pastagens. Eles acreditam que a pastagem não devolve o retorno financeiro, que aqui a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem cálculos, né? Condições aqui, estudos que a gente já fez extremamente favoráveis à adubação. E um problema que a gente vê muito forte no campo é ainda uma ressalva, um medo do técnico não especializado na área em mexer com pasto em superfície. Ele acredita que você tem que reformar todo o pasto para fazer qualquer intervenção. Vocês estão vendo alguma mudança nisso? Vocês têm trabalhado nesse sentido? Estão conseguindo sensibilizar a maior parte dos produtores que vocês trabalham junto? Ainda é um desafio muito grande, viu, Maurício? Tirar, como diz o Corse, né? Aquele ciclo da pobreza, né? O cara reforma pasto, depois ele tem um pasto degradado, reforma, tem um, vamos dizer assim, um pasto novo, coloca uma cultivar nova da moda, né? Erra no manejo, dá uma superlotação na área e aí volta a mesma realidade e fica esse ciclo, né? Toda vez. É muito difícil a gente mudar a cabeça do produtor e quando a gente faz algum treinamento ou quando a gente aborda, né, esses produtores ou esses técnicos, o que a gente bate muito, né? Porque a gente está colocando tecnologia, né? Fertilizante é uma tecnologia, né? Como a irrigação como a suplementação a gente está colocando uma tecnologia, ou seja, a gente vai dobrar a taxa de lotação da fazenda, a gente vai fazer com que essa forragem ela produza muito mais. Então, a gente precisa fazer uma boa colheita, né, dessa forragem, a gente precisa colher muito bem, e quem vai colher isso é o gado, né, quem vai colher isso é o rebanho, seja de leite, de corte, o que for. A gente precisa de um manejo, né, falar de manejo. Então, muitas vezes a gente bota a tecnologia e o manejo ele fica para trás, né? E é o manejo que vai realmente ditar como vai ser colhida essa forragem. Então, a gente precisa mudar muito esses conceitos de que só colocar tecnologia não adianta, você precisa colher muito bem esse capim, essa forragem, né? Então, investir aí, fazer uma boa taxa de lotação, fazer uns cálculos, conhecer a fazenda, quando vai ter vamos ter um déficit de forragem, né? Qual vai ser o nosso vazio forrageiro durante o ano, fazer um planejamento forrageiro durante o ano, né? Manejar lotes aí, acabou de reformar um pasto, colocar um lote mais leve, né? Em piquetes menores, colocar forrageiras que produzam mais, porque a chance de erro é menor, né? Então, tudo isso a gente quer bater em cima
para tentar, né, desvincular, né, que a tecnologia ela anda por si só, né? Ela precisa estar junto com um bom manejo de pasto, senão não adianta. Senão o cara ele sempre vai reclamar que o fertilizante não dá investimento, que o defensivo que ele colocou não resolveu, né? Então, para ter retorno ao longo prazo, a gente precisa realmente ter um manejo adequado, né, Fábio? Exatamente. E é uma coisa que, né, como eu disse anteriormente, a nossa missão dentro da companhia, né? Então, a gente nesses treinamentos, aí, tanto técnico, né, com o pessoal técnico, né, e até mesmo diretamente com o pecuarista, a gente tenta aí passar o maior número de informações possíveis, né, para que ele faça todo o manejo, né, toda a questão aí de aplicação na hora correta. A gente sabe que tem algumas prerrogativas de aplicação de nitrogenados, doses de fosfatados, né, a questão aí de entrada e saída, a altura de entrada e saída de cada espécie forrageira. Isso vai dar o que? Longevidade no seu capim, isso vai fazer com que esse capim fique aí 20, 30 anos, né, dependendo da situação, se for bem tratado, né, se for bem manejado. E também a gente passa também a questão aí de estratégias que a gente acha interessante, né? Vamos falar um exemplo bem prático, questão de vedação de pastagem, né? Que é uma tecnologia aí, digamos, relativamente simples, né? De se fazer, de se realizar, não tem investimento em infraestrutura, e é uma tecnologia também que vem ajudar o pecuarista, né, a fornecer matéria seca, né, para o animal no período crítico do ano, né? Então, evitando que o animal perca peso, né? Então, evitando aí o boi sanfona, né? Ganha nas águas, perde na seca. Então, esses são alguns pontos que quando a gente vai fazer um treinamento, uma conversa, um bate-papo, a gente tenta abordar todos esses temas, né, para deixar uma coisa bem amarradinha, né, uma coisa bem certinha, para que o pecuarista não erre, né, nessas questões de manejo, né, como eu citei aí, né, esses manejos, essas prerrogativas, que é muito importante na questão aí da longevidade e produtividade do capim e, consequentemente, do animal, né? Então, o animal responde muito bem às adubações, né, de pastagem. A gente sabe aí que quando a gente faz adubação, a gente melhora proteína, NDT, diminui a parte fibrosa e com isso o animal come mais e melhor e isso reverte em ganho, né? Então isso que é a parte importante. Eu achei bem interessante que vocês dois deram uma visão do todo do sistema, né? Da importância de... Esse também foi um problema lá atrás, né? O pessoal saía adubando, até o Vinícius citou o Corse, né? O Corse falava muito isso, o pessoal adubava e depois não tinha planejado como colher, né? E aí eu vendo como lado de prestação de serviço ao produtor, né? De consultoria, a gente vê com muito bons olhos, né? A indústria se organizando para dar essa visão geral, né, multidisciplinar para o produtor. A gente acredita que tecnologia hoje, né, não tem como a gente ter aquele especialista que consiga entender de tudo, né, tem muita informação hoje em dia, tanto aí eu teria que saber de fertilizante, de herbicida, teria que saber de medicamentos, eu teria que saber de raças, sêmen, touros, quer dizer, a gente não tem condição, né? Nutrição, então, nem se fala, tanto de molécula, né? Então, essa parte a gente vê com muito bons olhos, essa interação, né? Essa capacidade hoje que as empresas têm de colocar técnicos bons, né? E com uma visão holística do sistema de produção. Isso é muito bom para a gente. Mas, outra pergunta que eu queria fazer para vocês dois, a gente sabe que pasto, né, apesar de a gente ocupar uma área de 160 milhões, vamos tirar a integração, né, sobra aí 154, 153 milhões de hectares de pastos, né, alguns a gente não consegue mexer, bioma pampa, por exemplo, mas vamos lá, né, apesar dessa área toda, a gente tem um orçamento muito pequeno por hectare de pasto, isso faz com que a maior parte das empresas não invistam em produtos específicos direcionados a pastagens, né?
dá até uma explicação, né? Eu não vou ter um retorno, não tenho essa demanda pronta no campo, eu tenho que formar a demanda. A Mosaic, no caso de fertilizante para pastagem, vocês têm alguma linha pronta? Tem alguma linha que está sendo trabalhada e que está sendo implementada com algum sucesso e que vocês recomendam para pastagem direto? Sim, então, Maurício, a Mosaic, ela entende que o público dela, né, antes a gente vendia também para o público da pecuária, só que a gente não tinha ainda um foco muito específico para esse público, né? Então, a grande cliente, e isso entendendo muito bem, né, e o grande volume de fertilizantes que saía dentro da Mosaic era justamente para a agricultura, né, para grão, soja, milho, feijão, trigo. E hoje, com essa linha de pastagem da Mosaic, que é a M-Pasto, né, a gente tem focado muito bem, né, nesse público, né? Então, a gente tem uma subdivisão dentro da empresa de questão de divulgação, né, de sites e tudo mais. Então, a gente tem na Nutrição de Safras, que a gente aborda todos os conteúdos de grãos, falar um pouco de cultura de soja, milho, e tudo mais. E a gente tem a NutriMosaic, né, que também é o nosso site, temos Instagram, YouTube, também se o pessoal tiver interesse em saber mais sobre os produtos, saber mais sobre essa linha, por favor, acessem lá. Então, a NutriMosaic, ela nasceu de uma linha, né, vamos dizer, de nutrição animal, né, que a Mosaic é grande fornecedora de fosfato bicálcico e outros produtos para nutrição animal e para a indústria, né, e a gente juntou aí vamos dizer, da pastagem ao suplemento, né? Então, uma linha completa aí de soluções que envolvem desde a matéria-prima que vai no suplemento lá para o animal, até a pastagem propriamente dita, né? A fertilização da pastagem e essa adubação. Então, a Mosaic ela trabalha com várias matérias-primas aí já reconhecidas, né? Todas essas culturas que eu citei anteriormente, e a gente trouxe o que é de melhor, vamos dizer assim, dessas matérias-primas, tanto nacionalmente, tanto internacionalmente, para compor esse produto, né? Então, esse produto, ele vem com duas linhas vamos dizer, dois produtos fosfatados e um nitrogenado, né? Que cada um vai trazer algumas soluções para pastagem, umas mais completas, outras mais assertivas em alguns pontos, né? Que vai, vamos dizer assim, dar um portfólio para o pecuarista, né, poder ter uma escolha ali de acordo com a análise de solo, né, o que a gente sempre bate em cima, né. O que é uma análise de solo hoje, né? Só uma perguntinha, pelo que eu entendi, então, dependendo da estratégia que eu tenho de adubação, eu quero segurar um pouco a pastagem para ela não perder, eu quero recuperar, eu quero intensificar. Você já tem formulações específicas para que o produtor não tenha que ficar buscando um monte de combinações. Você já trabalharam essas possibilidades antes, é isso? Sim, sim. É até um ponto que a gente bate muito, né, Maurício? É a questão desse foco realmente, se o pecuarista ele vai reformar ou adubar, se vai recuperar a pastagem ou se vai fazer uma manutenção nessa pastagem, e também a questão da concentração de nutrientes nas fórmulas, né? Quanto mais nutriente a gente tem na fórmula, menos volume você vai ter que comprar de fertilizante, a sua adubação ela vai ser potencializada, vamos dizer assim, menos diesel, menos mão de obra, hora máquina. Então a gente sempre preconiza isso, dependendo da análise de solo, né, que você vai gastar ali R$60, que a gente fala que é um investimento, não é nem um custo, né? Você vai gastar R$60 para saber o que realmente você vai colocar, né, de nutriente nessa pastagem, né? E aí a gente fala assim, ó, de acordo com a sua análise de solo, você vai saber exatamente que produto você vai colocar e qual formulação você vai estar colocando, né? Então, assim, a gente entrega esse portfólio, realmente tem a Mosaic, ela tem várias ferramentas que ajudam a gente fazer essa recomendação, né, de adubação. Temos técnicos espalhados pelo Brasil inteiro, temos os canais parceiros que também fazem a revenda desse produto, que a gente está
pronto e disponível para ajudar o produtor nessa interpretação dessa análise de solo e colocar os nutrientes de uma forma correta, na quantidade certa, né? Vamos dizer assim, assertiva, né? Ô Fábio, dentro do que o Vinícius comentou, então vocês estão preparados para fazer o que a gente sempre defendeu aqui dentro da Tenag, do Rally da Pecuária como um todo, né? Quer dizer, eu tenho dentro da minha fazenda, com a minha equipe, com o meu consultor, um plano, eu tenho uma estratégia, eu tenho um orçamento, aí eu vou lá e conto com a ajuda de vocês para não errar na aplicação de tecnologia. Exato. Né? Inclusive, vocês estão, pelo visto, pensando até no custo da operação como um todo, diesel, hora máquina, hora homem, tudo que envolve uma aplicação. Exato. É isso mesmo? Exatamente, Maurício. A gente, né, como técnicos, a gente vê, como você disse anteriormente, a gente vê como uma coisa global, né? A gente não vê apenas e somente o custo do fertilizante, o custo, mas a gente vê uma coisa mais geral, né? Custo operacional, né? Diesel, trator, o operador do trator que vai fazer a aplicação ou a mecanização, né? A questão aí da semente, se for uma reforma, né? Um replantio, né? E por aí vai, defensivos se for necessário, né? Então a gente pensa todo nesse contexto geral, né? E puxando, né, um gancho que o Vinícius falou, né? A linha M-Pasto, né? Da Mosaic, a gente tem cerca de 40 formulações, né? Mais de 40 formulações, né? Justamente pensando no quê? Se adequar de maneira mais eficiente e refinada possível para cada realidade que o pecuarista está inserido, né? Então, a gente tem nitrogênio, fósforo, enxofre no mesmo grânulo, a gente tem nitrogênio, potássio, enxofre, entendeu? Isso vai depender, as formulações vai depender muito da situação que o pecuarista está inserido. Então, a gente tem um portfólio muito grande, muito vasto, né? Justamente para a gente se adequar, digamos assim, de maneira muito eficiente e refinada para cada realidade que a gente encontra, né, do pecuarista, né? A gente sabe aí que a gente tem aí 150 milhões de hectares, então os biomas são diversos, as realidades são infinitas, né? Então a gente fez com muito estudo, muita afinco, a gente foi, digamos, eu gosto de falar brincar, né, de formulação, então a gente brinca de formulação, né, para justamente a gente abranger o maior número de realidade possível que a gente encontre a campo. Né? Então... Só eu tô saudade da época que eu era consultor de campo, né, que o mundo foi levando a gente. Olha, não vou nem falar um palavrão aqui que eu ia falar, mas era muito difícil. A gente ia lá, né, via análise de solo, via estratégia, aí bolava, eu quero aplicar assim. Aí você tinha que ligar na empresa para saber se tem esse produto. Ah, não, essa formulação não dá para fazer. Quer dizer, até a gente bolar, entre definir o que você precisa e conseguir contar com o produto, né? Eu estou falando isso só porque, para quem assistir não entende, às vezes, do que é que nós estamos falando, é uma revolução enorme, é um ganho para o produtor, né? Inclusive esse negócio dos nutrientes no grano, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais isso aí. Para mim é muito familiar, mas qual é a diferença, né, entre ter todos os nutrientes no mesmo grano, em termos de resultado de adubação? Bom, Maurício, como eu comentei, né, temos uma linha de fertilizantes que a gente tem o NPS, né, que é o nitrogênio, o fósforo e enxofre no mesmo grânulo, né, é uma tecnologia patenteada pela Mosaic, né, conhecida como Fusion, né, então esse produto ele vem dos Estados Unidos, né, então, e por que é patenteada? Porque pela forma que foi concebida e alocada os nutrientes no grânulo, é totalmente diferente, não tem comparativo, né, com outros NPS que tem no país, tá? Então, basicamente, se a gente pegar o grânulo, né, vamos colocar aqui o nome M-Pasto Max, que é a linha de fertilizante que contempla o NPS no mesmo grânulo, basicamente é como se ele fosse uma cebola,
né? Se a gente pegar o grânulo, é como se fosse uma cebola, ele é em pétalas, em camadas, né? Então, a liberação, a gente tem aí toda uma engenharia, né, digamos assim, né, uma combinação, um sinergismo entre os 3 nutrientes, onde o enxofre, a gente sabe que tem um sinergismo muito interessante com o nitrogênio, né, eles se falam muito bem, né, um potencializa a ação do outro, né, o enxofre potencializa a do nitrogênio, e também o enxofre ele é um potencializador na absorção do fósforo, né, a gente e por que isso ocorre, né? Basicamente, no NPS, a gente tem 2 fontes de enxofre, tá? Uma sendo o sulfato e a outra sendo elementar. O sulfato fica prontamente disponível para a planta e o elementar, ele tem a liberação gradual. Então, essa liberação ocorre em função de uma oxidação desse enxofre, libera o quê? O sulfato e também H+. Então, é uma pequena acidificaçãozinha ali próxima às raízes, e isso faz com que entre na faixa ótima de pH do fósforo. E com isso a gente consegue melhorar a absorção e a disponibilidade do fósforo. Então, a gente consegue melhorar em até 30% a absorção em função dessa oxidação do enxofre elementar. Então, basicamente, assim, bem sucintamente, essa é a tecnologia Fusion que a Mosaic tem patenteada, né, que é o NPS no mesmo grano. Então não é só colocar no mesmo grano, né? Você tem toda uma outra tecnologia, quer dizer, o que eu aprendi lá sobre o mesmo grano ou não, você já está falando de outro nível, né? Sim. E interessante, né, Fábio, que envolve toda a discussão atual, né, de otimização dos recursos disponíveis, né? Sim. Então você vai melhorar muito o desempenho. Se o produtor quiser, ou o técnico quiser saber mais, ele consegue essas informações mais específicas entrando em contato lá no site? Como que é isso, Fábio? Sim, nós temos o site, né? Então, quem tiver interesse de saber mais sobre a linha de produtos, né? Saber mais de cada produto, a gente tem o site, vocês podem entrar no site, tem toda lá a descrição, tá? E também a gente está à disposição para qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tá? Que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas, fazer um bate-papo também, sem problema algum. Só puxando isso aí, Maurício, é engraçado quando assim, é engraçado e triste, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Quando a gente às vezes sai aí para campo, né? O que a gente mais tem ouvido é o pecuarista falando assim: a indústria de fertilizante nunca quis vender adubo para mim. A indústria, ela nunca quis vender fertilizante para pastagem para mim. Eu sempre fui atrás da indústria, né? O pecuarista, ele tem essa dor dentro dele, que ele sempre foi atrás para comprar fertilizante. Nunca foram atrás dele para comprar. Isso é engraçado, porque para vender, e justamente é isso que a gente quer mudar, sabe? É ter uma linguagem que fala para esse público e fala para ele, olha, a gente está com um portfólio aqui bacana, que dá uma, vamos dizer assim, uma dimensão para você. A gente está comunicando para ele, assim, a gente não fala que a forrageira ela ganhou 200, 300 quilos de massa seca por avaliação. A gente fala, olha, se você colocar essa quantidade, nessa realidade, nesse solo, vai te produzir tantas arrobas de carcaça a mais, vai te produzir tantos litros de leite a mais. E assim, ninguém no mercado ainda tinha feito isso, né? Tinha feito lá em experimentações em universidades, você vê muita universidade fazendo experimentações com nível de adubação, né? 2000 para cá teve muito uma frequência, né, de estudos dando o máximo da forrageira, né? Chegando a 300, 400 quilos de N por hectare, né? Para ver o quanto que essa forrageira ia, né? E viu o retorno econômico disso era inviável, né? E mostrava isso para o pecuarista, e o pecuarista ficava deslumbrado, né? Nossa, produzir lá 60 toneladas de matéria seca por hectare. Mas e aí o custo disso? Né? E quando você traz custo, você traz
benefício, você traz retorno, né? Você vai investir X, você vai ganhar Y, né? E começar a colocar esses indicadores dentro da tecnologia que é o que eu falei, fertilidade de solo e adubação de forrageira não é novidade para ninguém, né? Pecuarista, ele sabe que deve ser feito de alguma maneira, né? Mas muitas vezes não mostrar os benefícios que aquele investimento ia ter, né, para ele e o quanto que ia render, vamos dizer, para ele, né? Então isso ainda é um gap muito grande que a indústria tinha com o público o nosso público da pecuária, né? E é o que a gente quer estreitar esse gap. Vinícius, tem fundamental uma coisa que você colocou aí. A gente tem, inclusive, alertado há muito tempo, né, para o produtor e para o técnico ir atrás justamente de quem entende da tecnologia. Quando, uns anos atrás, a gente ainda tinha recomendações em publicações oficiais de que o pasto deveria ser adubado na entrada da seca, para você controlar a curva de estacionalidade. Quer dizer, eram recomendações que não envolviam nada do que vocês comentaram aqui sobre planejamento, época certa, análise de solo, era meio generalizado, se falava num nível de pH totalmente diferente do que se defende hoje. Então, a gente, na verdade, os próprios técnicos, eu acho que não eram por maldade, era por desconhecimento, né? Eu não vou vender adubo para pasto, que dependendo de quem eu encontrar lá, vai falar que eu estou falando bobeira, né? De fato, a gente estudou muito pouco, né? Se você for ver perto das outras culturas, a quantidade de ensaios, né, que foram desenvolvidas ou divulgadas, né? Mas olha que interessante, a gente já pegou vários casos, vários produtores. Sabe aquele dispositivo de posto de gasolina para diminuir a emissão de carbono que nos caminhões, aqueles galões? Muita gente comprando aquilo para adubar, né? Eu nem sei se funciona ou não sei qual que tá, tem nitrogênio lá, né? Mas não é um produto para adubação, não é um produto feito para adubação. Então, você tem essa demanda reprimida mesmo no campo e está faltando a gente ir lá montar esse plano, né? Há alguns anos atrás, a gente falava muito pouco de integração, né? Já temos aí quase 15 milhões de hectares de integração. Se a gente falasse mais de adubação, a gente não teria os 3, 4 milhões de hectares de pasto adubado de alguma forma, com doses inadequadas, né? A gente já estaria falando de uma área adubada muito maior, né? E aí um recado que eu queria dar os técnicos, principalmente do Rally, né? A gente tem feito aí, desde 2016, perguntas para os técnicos que acompanham a gente, e vocês estão falando, desde 2016, que querem aumentar a interação com as empresas para entender mais das tecnologias que estão disponíveis para ser usado. Né? Olha a oportunidade que tem aí para acessar essas soluções e para acessar os técnicos da Mosaic para tentar discutir sobre o tema, né? Entender melhor o tanto de economia que você vai levar para dentro da tua fazenda ou para dentro do teu cliente, né? Usando corretamente uma tecnologia em cima de estudos que estão sendo divulgados de elaboração de produtos, né? De portfólio, como tanto o Vinícius e o Fábio têm falado aí bastante, né? Gente, eu acho que nós estamos chegando meio no fim aí, o papo está muito bom, mas vamos finalizar com um recado aí final de cada um de vocês, para a gente não estender muito. Eu acho que nós vamos ter que voltar a fazer outras dessas, né? Beleza, Maurício. Eu acho que quando a gente fala do que a gente gosta, a gente vai se delongando muito grande, né? Mas eu acho que, pegando um resumo aqui, pessoal, eu acho que o pecuarista tem que se atentar mesmo na questão do que é mais barato, né? Do que é mais barato dentro do meu sistema, o que eu produzo, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela produz carne, né? Ela produz boi. Não, ela produz capim, né? Ela produz pasto. E se você não produz pasto bem,
tudo o resto é comprometido, né? Então, assim, se atentar no que é mais barato para o animal, né? O que é mais barato hoje para o animal comer, né? Uma pastagem de qualidade, uma pastagem com bastante proteína, energia, né? Com massa de forragem suficiente para você colocar 3, 4, 5 As aí, média ano. Então, para que a gente tenha essa pastagem, né, de boa qualidade, né, sair aí de uma pastagem degradada para uma pastagem produtiva, né, uma pecuária empresarial, a gente precisa ter ajuda aí da adubação, né, a gente precisa tomar conta desse solo, dessa solução de solo que a gente tem na nossa fazenda e um recurso tão riquíssimo que a gente tem e a gente descuida muito, que é a nossa terra, né? Então, cuidar bem do solo, cuidar bem da pastagem para ter índices altíssimos aí é o último recado que eu deixo e sempre procurar, né, empresas que estão a fim de fazer, estão a fim de mostrar resultados, querem a parceria de vocês, querem que vocês aderem, né, e tenham sucesso na profissão, né? A gente nunca quer que o cara saia da atividade, né? A gente quer sempre que o cara ele produza mais, tenha mais e sempre fique na atividade por ser pecuária. Hoje, pessoal, é muito mais rentável que milho, que soja, é só realmente a gente investir e entender que precisa de cuidados e precisa de tecnologia. No mesmo nível de tecnologia, até mais rentável, né, que a agricultura. Exatamente. Bom, Maurício, faço as minhas palavras, as do Vinícius. Eu acho que o Vinícius fez um fechamento bem bacana. Eu acho que é importante o pecuarista ter essa visão mesmo de que a cultura dele não é carne, é pasto, né? Só que ele põe uma máquina que chama boi, um ruminante, que transforma o que ele produz em carne, né? Então, é super importante ele ter essa visão que é uma cultura e tem que ser tratada, né, como uma cultura, tem que ter todos os cuidados, assim como o agricultor tem com a soja, com o milho, com algodão e por aí vai, tá? De novo, agradecer o convite e me coloco à disposição aí para qualquer tipo de dúvida que o pessoal possa vir a ter, tá? Entrem também nas nossas plataformas, no nosso site, no nosso Instagram, no nosso YouTube também, tem muita coisa legal, tem muito material que a gente elabora, né? Então, tem muita informação bacana lá e fico à disposição de vocês. Obrigado, Maurício, e tudo de bom aí. Obrigado. Muito obrigado, ótimo. Pessoal, para quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar para a gente, né, o link lá para a Mosaic, vocês vão encontrar em todos os materiais do Rally da Pecuária. Se tiver dúvida, alguma coisa, algo específico, a gente vai encaminhar para o Vinícius e para o Fábio, para que eles respondam dentro daqueles canais que a gente tem usado aqui, né? E claro, quiser aprofundar mais, conhecer mais, eles vão passar um contato na região para que converse com vocês, agende uma visita e, enfim, né, que consiga explicar um pouco melhor essas soluções ou tentar adaptar uma estratégia para a tua propriedade. A gente vai ficar por aqui, nós vamos com certeza acabar voltando nesse bate-papo aqui, que tem muita coisa, mas não podemos estender muito. Um abração aí para todo mundo e obrigado pela atenção, pela audiência.